Olá, meus queridos, tudo bem? Bom, como vocês podem ver aqui no fundo, nossa aula de hoje é sobre radioatividade. E ao final, eu queria que vocês refletissem sobre o lado bom e o lado ruim da radioatividade. Vocês tomarem uma opinião sobre isso. Para isso, eu vou dividir essa aula em três momentos. Um momento histórico, na verdade, um breve histórico sobre os estudos em radioatividade. Depois vamos nos direcionar a radioatividade mesmo, aos estudos em radioatividade, e no final veremos a aplicabilidade do que esses estudos promoveram. Então, iniciemos. Tudo começou com o estudo de luminescência. O que é a luminescência? São reações químicas que emitem iluminação, emitem luz, por exemplo, naturalmente com vagalume, ou, depois de um tempo, descobrimos artificialmente, por exemplo, nos esmaltes. Cientificamente, academicamente usando, temos o tubo catódico de Crookes, né? Que Thomson utilizou para criar o modelo atômico dele, de pudim de passas. Beleza? Bom, Reuting, estudando a luminescência de alguns materiais, ele percebeu que alguns materiais absorviam energia, aparentemente durante o dia, e à noite emitia essa energia. Só que alguns outros materiais, mesmo não expostos à fonte de energia, continuavam emitindo energia, mesmo assim. E através de um experimento, ele conseguiu verificar os ossos da própria mão. E ele, assustado, né, começou a estudar isso daí. E ele viu uma aplicabilidade medicinal nisso, no caso médica, que é na diagnóstico de traumas, né, uma fissura nos ossos, por exemplo. Uh, Estudando mais a fundo esse fenômeno que até então não se conhecia, que era chamado por Reuting de raio-x, Marie, Pierre e Becquerel fizeram um estudo dos materiais radioativos, como já foi visto em algum outro momento. E através da uranita, que era trazida para o laboratório da família Curie com Becquerel, eles conseguiram isolar dois elementos químicos, o polônio e o rádio. E por isso Marie ganhou o prêmio Nobel da Química e da Física, e Pierre e Becquerel ganharam o da Física. Concomitante, né, porém de uma forma de certa maneira independente, Rutherford e sua equipe começaram a utilizar de materiais radioativos e bombardeando uma folha de ouro com partículas alfa, que ele conhecia a carga elétrica dele, que veremos logo a seguir, ele conseguiu criar o modelo atômico dele. Mais para frente, a filha da Marie, a Irene, junto com a mãe, depois posteriormente com seu marido Julie, começaram a estudar uma característica que eles não precisavam necessariamente aguardar a radioatividade natural, eles poderiam criar a radioatividade, ou seja, se eles bombardear um núcleo atômico pesado com uma partícula de nêutron, eles poderiam transmutar o átomo, eles poderiam fazer a radioatividade artificial. E em cima disso, com os estudos aí acontecendo, Moseley conseguiu determinar o nêutron, e Dirac conseguiu verificar que esse nêutron podia ser quebrado em positron e em elétron, beleza? E liberando algumas outras partículas. Guardem bem essa imagem. Nêutron pode se fragmentar em elétron e próton. Então, novamente, o nêutron se fragmenta em próton, elétron e uma partícula aqui chamada neutrino. Ok? Foi Dirac que determinou isso. E finalizando essa parte, Enrico Fermi verificou que se eu conseguir controlar, eu posso fazer reações. Se eu não controlar essa reação, ela se torna em cadeia, liberando grande quantidade de energia. Até aqui, tudo bem? Então agora sigamos para os estudos em radioatividade. Estudando os materiais radioativos e aplicando elas em um campo eletromagnético, como um ímã, por exemplo, identificamos que tem uma partícula que é atraída pelo campo negativo, pelo polo negativo. Se ele é atraído pelo negativo, ele só pode ser positivo.
Uma outra partícula é atraída pelo campo, pelo polo positivo, logo ele é negativo. E uma outra entidade que não é influenciada nem por um nem por outro. Bom, essa partícula de carga positiva nós chamamos de alfa, a negativa beta. E essa entidade que não sofre influência, gama. Se vocês observarem, através do experimento, a partícula beta sofre um desvio maior que a alfa. Por quê? É uma lei de Newton, a lei da inércia. Quanto menor a massa, mais fácil sair da sua inércia, ou seja, mais fácil desviar. Logo, deduzimos que as partículas beta é mais leve que as partículas alfa. E a gama foi determinado que ela não é uma partícula, é uma onda eletromagnética de alta intensidade, uma energia. Ok? Bom, como partículas pesadas são mais lentas, então, no caso das partículas alfa que são lentas, elas têm um poder de penetração baixo. Uma folha de papel já é suficiente para barrar. Por sua vez, partículas beta, que é mais veloz, elas conseguem ter um poder de penetração maior. E os raios gama, que não tem matéria, logo é energia pura, ele consegue ter um alto poder de penetração. E Rutherford, com sua equipe, incluindo um outro cientista de sobrenome Soddy, eles começaram a estudar o que acontecia com o átomo quando ele emitia partículas radioativas. No caso, essa aqui seria a primeira lei de desintegração radioativa, ou seja, a lei das emissões alfa. Emissão é quando perde, tá bom? Bora lá. Quando um átomo emite uma partícula alfa, ou seja, ele perde uma partícula alfa, ele foi percebido que a massa atômica desse átomo diminui em 4 unidades. E seu número atômico diminui em 2 unidades. Vejamos o exemplo do urânio 238. Se ele é urânio, ele tem número atômico 92. Quando esse urânio emite partículas alfa, a massa atômica dele muda de 238 para 234. E o número atômico sai de 92 para 90. Ou seja, o urânio transmuta em tório. Perfeito? Num português claro, é como se do núcleo saísse um átomo de hélio. Imagina uma maçã e eu dei uma mordida. Essa mordida, esse teco que eu ranqueei da maçã, seria a partícula alfa. Ok? E vocês podem estar se perguntando, o que faz o material emitir radiação? O seu núcleo ser instável. Imagina uma pessoa que é extremamente nervosa. Beleza, então, como ela vai buscar se acalmar, se estabilizar? Ela vai começar a gritar, ela vai começar a explodir com alguém. Vai chegar um momento que ela liberou toda essa energia excedente aí, toda essa matéria excedente, então ela se acalma. É mais ou menos parecido. Antigamente, era natural do átomo radioativo, né, ter esse núcleo instável. Depois dos estudos de Irene e de Joly, junto com Marie, foi percebido que a gente também pode provocar esse núcleo, que era estável, e torná-lo instável. Beleza? Então, novamente, só para finalizar aqui, recapitulando, sempre que eu emitir uma partícula alfa, ou seja, sempre que o núcleo perder uma partícula alfa, sua massa vai perder 4 unidades e seu número atômico perde 2 unidades. Bom, temos as emissões de partículas beta. Agora ela vai perder beta. Lembra que quando... bom, primeira coisa, a gente não pode esquecer que massa atômica é a soma de prótons mais nêutrons. E se vocês lembrarem, Dirac previu que quando um nêutron se quebra, ele produz um próton e uma partícula, um elétron, que é a partícula beta. Tá bom? Então, pensa comigo, a massa não é prótons mais nêutrons? Se ele perder nêutron, a massa diminui, mas ele vai perder um nêutron e vai surgir um próton. Ou seja, não vai mudar. Então, qual que é a lei da emissão? Quando eu emitir uma partícula beta, a massa vai se manter constante. E lembra que o nêutron cair fora e surge um próton? Beleza, esse próton é responsável pelo número atômico. Então, o que vai acontecer com o número atômico? Ele aumenta uma unidade. Beleza? Então, pelo nosso exemplo aqui, quando eu emitir uma partícula beta, a massa se mantém constante e o número atômico aumenta uma unidade. Então, de 6 aqui no caso do carbono, ele vai para 7. Perfeito? Beleza? Esse elétron que está sendo exemplificado aqui seria a partícula beta.
No português claro, então, o que é uma partícula beta? É um elétron que saiu do núcleo, perfeito? Através da ruptura de um nêutron. O que é a lei da desintegração? É a velocidade com que o material radioativo vai perdendo o seu poder radioativo, ou seja, ele vai se transmutando em outros. Olha só que curiosidade. A gente conhecendo esse período de meia-vida, a gente consegue, óbvio, também perceber nas emissões que ele faz, a gente consegue perceber as utilidades dele, tá bom? Vamos pegar como exemplo o urânio. Ele tem um tempo de meia-vida aí de 4,510 a nona anos, ou seja, 4 bilhões e meio de anos. Então, a gente, conhecendo essa lei de desintegração do urânio 238, que vale para o 235 também, a gente consegue prever o tempo de meia-vida dele. E a gente prevendo o tempo de meia-vida dele, nós conseguimos, por exemplo, datar o nosso universo. Tá ok? Bom, esse aqui é o exemplo do carbono de um outro elemento. Eu ia falar carbono, mas eu poderia estar mentindo, então deleta essa parte do carbono, tá? Bom, nesse exemplo aqui, eu comecei inicialmente com 1 quilo, cai para metade, depois cai para metade da metade, metade da metade da metade, só que o período continua constante, tá vendo? Ou seja, enquanto o material desintegra geometricamente, o período vai se aumentando aritmeticamente. Então, entre aspas, o decaimento é uma PG e o período é uma PA. Vamos agora, para finalizar, sobre a aplicabilidade. Bom, a gente tem aplicação na agricultura. Por exemplo, existe um elemento radioativo de fósforo, e fósforo é um dos nutrientes das plantas. Então, se eu conseguir capturar, colocar material fósforo radioativo no fertilizante, eu consigo acompanhar todo o caminho que ele vai fazer durante a planta, ou seja, eu consigo determinar a morfologia da planta. Perfeito? Eu consigo também, usando da irradiação radioativa. O que é a irradiação? Eu passo o alimento, né, no caso, por energia radioativa. Eu não vou entrar em contato, eu não vou contaminar com material radioativo. Eu vou irradiar com energia radioativa. Eu consigo matar micro-organismos que estariam presentes lá e assim eu consigo prolongar o tempo de vida desse material. Cuidado! Irradiação radioativa não é contaminação radioativa, perfeito? Então, como eu vou falar se o material está contaminado ou não? Quando ele entrar em contato diretamente com o material radioativo. Se ele só receber a energia do material radioativo, ele será irradiado. Então, esses alimentos são irradiados, tá bom? Não são radioativos. Um outro exemplo, então a gente viu na agricultura, um outro exemplo na área estrutural. Por exemplo, usando raio-x para determinar se as tubulações, as soldas estão bem feitas, no caso aqui. Posso acompanhar onde está tendo desgaste de material, por exemplo, aqui seria um escapamento. Tá? E eu posso verificar uma fissura. Imagina uma asa de avião onde tem uma pequena fissura. Essa fissura aí pode fazer com que essa asa estoure, e aí o avião cai. Então, sempre que um avião decola, quando ele vai para manutenção, eles tiram radiografias para ver onde tem fissuras para eles poderem fazer as correções. Tanto da lataria, né, quanto do motor e por aí vai. Temos também a parte da medicina nuclear, né? Ou, por exemplo, a tomografia. Temos exemplos aqui, ó, no caso de diagnóstico de câncer de mama. Temos a parte de aplicação, a radioterapia, ou seja, entre aspas, contaminando radioativamente uma pessoa para tratar uma doença. Um câncer, por exemplo, se vocês fizerem estudos, vão ver que quando pessoas com câncer recebiam materiais radioativos, o tumor morria, devido a essa energia que era liberada, né? Temos também a parte da energia nuclear, né? Através das pastas, essa pasta de
de urânio enriquecido, urânio 235, né? Que a gente chama essa pasta de yellow cake. E aí, como que a gente prepara esse yellow cake? Porque na natureza, só 0,7% é de urânio radioativo, 235. Então, eles usando uma ultracentrífuga, eles conseguem separar o urânio não radioativo, que é o 238, do mais... na verdade, ele é radioativo, só que é de baixa intensidade. De um 235, quando eu falo do urânio 235, eu estou falando da massa do urânio, que é o radioisótopo, ou seja, o isótopo radioativo, tá? Separando assim, então, o mais leve sobe, o mais denso desce, o mais pesado desce. E assim eu consigo aumentar a porcentagem de urânio 235. Então, isso que eu acabei de falar. Naturalmente, o urânio, o radioisótopo urânio 235, que é muito utilizado aí no trabalho, ele tem só 0,7% de presença natural. Então, quando eu consigo, através das ultracentrífugas, utilizar, aumentar o teor dele, eu consigo dar outras aplicações. Por exemplo, se eu elevar de 0,7% para 5%, eu consigo já utilizar como combustível para as usinas termonucleares. Para ser utilizado em pesquisas nucleares, então a parte acadêmica, eu tenho que elevar para 20%. Se vocês repararem, a ONU, as agências que investigam se está tendo enriquecimento ilícito de urânio, até 20%, até 5% eles não reclamam. Aqui, a partir disso, já corre risco, por exemplo, de um governo utilizar isso para outros fins. E para ser usado em arma, tem que ter 90%. Aí você pensa, nossa, demora, né? Não, para sair daqui de 20% para 90% é rapidinho, tá bom? Então, até 5%, entre aspas, os controles permitem. Quando eleva acima disso, eles já ficam com um sinal de alerta, porque infelizmente a gente tem nações que usam a radioatividade para um lado bom, mas a gente também tem que usam para o lado ruim. Beleza? Acima de 90, então, arma nuclear. Perfeito? Espero ter contribuído aí com os estudos de vocês e valeu. É nóis.